Olá, vamos nós para mais uma resenha do Bom Senso Brasil. Eu, José Antônio Rosa, com o Luiz Antônio Barbosa, falando dos assuntos que foram e têm sido destaque na mídia ultimamente. E hoje a gente vai começar, diferentemente do que a gente tem feito até hoje, do que tem feito até aqui, com um tema local, que é público, que já está mais do que discutido, mas que está aí para ser avaliado e que pede para que as pessoas entendam melhor. Bom, não é novidade para ninguém, mas a Justiça determinou o afastamento pelo prazo de 180 dias, também conhecido como 6 meses, do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, por suposto envolvimento e irregularidades em desvios de verba na área da saúde. Vamos lá entender esse episódio. Luiz, o que aconteceu? Qual é o ilícito que, em tese, o prefeito teria cometido? Na realidade, o problema do prefeito, né? Existem várias investigações, existem várias, né? Temos aí problema dos kits robótica, esse caso aí que provocou o afastamento foi o da saúde, que é o relacionamento com empresários das entidades, né, que tomaram conta aí da saúde em 2021. É uma situação bem complexa, né, como eu já tenho falado para o prefeito, que nós temos aí mandados de prisão que foram cumpridos, nós temos aí mandados de prisão que ainda não foram cumpridos. Eu dou o exemplo da irmã da esposa do prefeito, e ela já é considerada foragida, tá? Nós estamos aí realmente com uma situação complexa para o prefeito, tá? Não estamos pré-julgando, todos são inocentes até se prove o contrário, mas é uma situação, uma investigação forte, existem indícios muito robustos, a Polícia Federal tem liberado aí trechos aí das investigações, a imprensa tem mostrado, Sim, até você sim, falou, é um sim. problema local, mas que está dando imprensa nacional. Tá? Até por conta aí do marketing que o prefeito sempre fez através das redes sociais, né? Então o marketing às vezes vai para o bem, mas também vai para o mal. Então nós estamos aí com uma situação bem complexa para o prefeito. Concretamente, o que as investigações apuraram? O que na área da saúde específica? Desvios de dinheiro, locupletamento ilícito, tá? Dessas verbas, né, na área da saúde, que são verbas caras, né? Desvio de saúde é um problema. Estamos falando aí de saúde, estamos falando de vida de pessoas. Nós estamos falando aí de milhões, tá? De alguns milhões, não vou lembrar o valor correto, mas assim, uma coisa que o próprio prefeito colocou, e eu sempre coloco isso. Ele sempre coloca, mas isso é uma coisa que aconteceu em 2021, né? Quando houve o problema com a empresa, já descartamos a empresa. Bom, então se admite que houve problema. Então a empresa teve problemas, a empresa cometeu irregularidades. Mas e continua prestando serviço. Agora, na realidade, o que está se investigando não é tipo assim, a irregularidade da empresa. A grande questão é quem participou dessa irregularidade. Quem se locupletou dessa irregularidade. Essa é a grande questão. Então, o ilícito, vamos dizer assim, a irregularidade aconteceu. Agora, quem perpetrou e quem ganhou com isso? Esse é o problema. E o afastamento dele se deu justamente para que não se atrapalhem investigações, que ele é um grande suspeito. Sim. E é curioso, né, essa questão cronológica aí, quando você fala em 2021 ou 2020, que ano seja, né? Eu sempre achei que em gestão se herdasse tanto o bônus quanto o ônus, quer dizer, só as coisas boas é que me interessam. O que ficou de ruim, eu não tenho nada com isso. E assim, isso é coisa do passado. Mas tem que responder sim. Se você fez coisa errada no passado, tem que responder, como não? Mas passaram 4 anos, podia passar 5, 6. Vai ter que responder. Se lamentar que o problema envolve uma área tão crônica de quem tanta gente precisa, que saúde
Saúde é prioridade, né? Quantas pessoas podem estar deixando de ser assistidas, ou de receber assistência, é lamentável. E assim, Zé, saúde, uma coisa importante. As pessoas pensam muitas vezes que, não, eu tenho uma condição financeira melhor, eu tenho um plano de saúde, eu consigo ter um atendimento melhor. Tá, vamos dizer assim. Saúde não é só o atendimento, saúde é um globo, saúde é um conjunto. Tá? Sim. É toda uma questão de atendimento. Amanhã, depois, José Antônio, eu, você que está aí nos assistindo, pode estar na rua e ser atropelado. E quem vai socorrer você é o poder público. Sim. Então você depende sim da saúde pública. Se você estiver lá inconsciente, foi atropelado, sofreu um acidente, chegar ao socorro, ele vai te levar num órgão, num hospital público. Lembrando que no Brasil o sistema é universalizado. Então você depende sim, todos dependemos, seja rico, seja pobre, seja corintiano, palmeirense, nós podemos sim depender da saúde pública. Então é uma situação, infelizmente, aviltante, uma situação que não poderia acontecer. Dinheiro de saúde é dinheiro de educação, dinheiro público é dinheiro sagrado. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Repare, você que nos acompanha, que nós estamos discutindo questões de ordem técnica. Até agora ninguém se enveredou pela seara da questão partidária, política, mas o próprio prefeito, a própria classe politizou o episódio, né? E não há como fugir disso, não se briga com a notícia, todo mundo está falando a mesma coisa. A primeira coisa que a gente ouviu disso foi o próprio prefeito dizendo que esse afastamento decorre da superexposição dele, que ele foi alertado desculpe aqui, mas ele foi alertado por lideranças de Brasília com quem ele se avistou e foi aconselhado a não ficar tanto em evidência porque as pessoas têm inveja dele e com certeza vão querer tomar seu espaço. Ano que vem tem eleição, ele está cotado, né, pelo menos até aqui, para ser candidato ao Senado e concorrer ao Senado é uma responsabilidade, é um cargo muito visado, é bastante graduado. Então ele já falou, né, que é a perseguição do Lula, que vai ser prefeito, vai ser presidente. Todo mundo persegue. Até para jogar uma pá de cal no assunto, ontem foi preso o Stefanuto. Pois é. Tá? O Stefanuto, ele Governo Federal. Governo Federal. Sim, tá indicado. Né? Então a Polícia Federal foi prender. Houve NH, fez a investigação, chegou no Supremo, deu ordem de prisão prender. Então essa conversa é fiada, tá? O trabalho da Polícia Federal hoje é técnico. Eu vejo como técnico, está fazendo o serviço dela. Que eles mesmos politizam. Aliás, o próprio prefeito, que é o principal interessado, foi quem deu esse start. E ao dar esse start, o que ele fez? Ele abriu o caminho para que, como sempre acontece, não só aqui em Sorocaba, mas em qualquer lugar, se criasse uma comissão, uma CPI na Câmara, e olha que é difícil criar CPI na Câmara, hein? É difícil passar uma Câmara, pois tanto fizeram que conseguiram as assinaturas necessárias e saiu a bendita da CPI que vai apurar as coisas, só que até a página 2. Por quê? Porque ao compor a CPI, a situação se articulou e resultado, todos os cargos da CPI estão ocupados por todo mundo, menos por quem propôs CPI, menos por gente da oposição. Ou seja, desculpem, mas não acreditamos que tem alguma coisa. Aliás, qual que é a importância de uma CPI? Na realidade, a CPI é uma instituição, vamos falar assim, entre aspas, extremamente importante. Ela tem a obrigação de fazer a investigação, ela tem poder, inclusive, de se determinando uma situação assim grave, pedir aí, inclusive, a abertura de procedimento administrativo para cassação do prefeito, tá? O trabalho de CPI investigativa ele é muito importante. Agora, o cuidado que eu falo, sempre ponho pro pessoal aí que faz CPI, é o seguinte: você tem que ter muito cuidado, tá? Porque o sol nasce de um lado, tá? Não vai mudar. A Terra não é plana. Isso também não vai mudar. Não adianta, se uma CPI de repente está vendo aí o trabalho paralelo da prefeita de investigação, se realmente chega-se ao finalmente, chegando-se ao finalmente, descobriu-se, comprovou-se e vai aí uma situação até de prisão, alguma coisa, a CPI vai falar o quê? Não, a Terra é plana? Não, isso aí não existiu? Aí você compromete, inclusive, o trabalho da CPI e dos participantes.
tá? Isso é uma coisa séria, tá? Mas você não descobriu por quê? Você prevaricou também no seu dever de investigação? Então a gente, assim, se você abriu esse cuidado que tem que ter aí é de trabalhar de forma isenta, porque isso pode virar contra a pessoa que está na CPI. Hoje no Brasil, nós estamos vivendo um mundo diferenciado, tá? Nós estamos vendo vereadores se prendiam bastante, né? Prefeito também. Agora você está vendo prender vereador, prefeito, governador, deputado, até presidentes. Então eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado e um pouco de profissionalismo aí nas suas atuações, que pode reverter contra eles mesmos. A mim parece que se esgotou o limite, né? Ou seja, até onde deu para segurar, segurou, agora já não tem jeito mais. Está muito evidente. E o que se pode esperar depois de um afastamento desse, né? O que acontece? Aliás, me chamou a atenção, né? Não só de mim, mas isso foi também público, até foi televisionado, né? Que o vice-prefeito lá, o Fernando Martins, se eu não estou enganado, acho que é Fernando Martins, né? Isso. Que foi presidente de São Bento, assumiu com uma dor no coração. Assumiu com uma dor no coração. Ele estava com tanto dor. Ele chegou a ir às lágrimas, né? De ter que pipa eu peguei. A gente não sabe se foi por isso ou porque se ele é tão leal assim ao prefeito, né? Porque ele falava e chorava o tempo todo que ele deseja ardentemente que o prefeito logo retorne, não sei o quê. É impressionante. Mas eu acho que ele está preocupado com o abacaxi que está na mão dele, que é um abacaxi, Zé Antônio. Não, é curioso. Eu nunca vi um vice-prefeito tão refratário ao poder, mas enfim. E o que eu sei do atual prefeito, né, vice-prefeito, tá? Que ele é uma pessoa muito boa, muito... sim. Ele não se conseguiu fazer um trabalho gigantesco no São Bento. Não se está discutindo aqui o caráter de ninguém, pelo amor de Deus. Não, sabe, eu acho que assim, ele chegou no... puxa, porque vai chegar um momento que as investigações vão acontecer, ele vai ter que liberar documentos, ele vai ter que... Por quê? A obrigação dele ser não. Quem se torna conivente com a situação é ele. Sim, tá? sim. Então eu tenho certeza que ele vai colaborar de todas as formas e fica uma situação, né, complicada. Eu acho que a preocupação dele é mais essa, é o abacaxi que ele pegou. Sim, sem dúvida. E fica também desse episódio o poder e a capacidade do prefeito afastado, né, de trabalhar o próprio marketing, né? Poucos gestores, até onde a gente sabe, tiveram essa condição de ficar em evidência, de ficar em exposição. Só que ficou claro que ele pecou pelo excesso, né? Apareceu tanto que acabou, que acabou provando do próprio veneno, né? Ou seja, tá pagando o preço da o mesmo espaço que ele abriu para fazer a sua propaganda, esse mesmo espaço agora está sendo usado contra ele para mostrar aquilo que estão investigando contra. Sim, é verdade. Numa coisa ele pode ter razão, né? Embora essa teoria da conspiração de que quem arquitetou isso aí foram inimigos dele, mas que isso vai mudar o panorama eleitoral do ano que vem, vai, viu? Não em função dele, especificamente, mas se você considerar que ele faz parte de um partido cuja maior figura hoje é o governador do estado de São Paulo, que parece que está revendo um pouquinho a decisão de não concorrer à presidência, né? Parece que está havendo uma disputa, uma discussão mais interna, porque a direita não tem nome, né? Não tem quadro. Nenhum. O único não hoje tem quadro, que tem né? condições, Isso é. não assim, não, de ganhar hoje. Hoje não ganharia, mas de competir e, dependendo do trabalho que ele fizer, chegar a um resultado positivo, até ganhar, é ele, é o Tarcísio. Os outros não têm essa condição. Pois é, e considerando então que ele ele tem uma ligação muito forte sim, com o governador, né? Se é recíproco, eu não sei, mas porque parece os dois juntos o tempo todo. É bem provável que a gente possa ter novidade no panorama eleitoral do ano que vem, sim. Isso eu não vejo o Tarcísio embarcando em qualquer canoa furada, viu?
Tipo assim, não, eu tô aqui. No primeiro momento, não. Palanque junto, não vai. Eu também acho, mais vale um na mão do que dois voando, né? O governo do estado estaria de bom tamanho, mas... Não, eu tô falando assim, ele pode até se candidatar a presidente. Falo do barco da canoa furada é trazer em Palanque uma pessoa que não, essa magnitude. Então, aí que tá a mudança. Por exemplo, as chances, né, de que o prefeito afastado, né, seja nome no ano que vem, caem bastante. A menos que o partido decida bancá-lo, mas é complicado você imaginar que um partido, qualquer partido, indique como candidato alguém que tenha uns antecedentes como esse que está aqui. A menos que não haja, a menos que não haja outro. Até abril, nós estamos vendo assim, né? Não estou dizendo, como eu falei, todos são inocentes até se prove o contrário. Não, ninguém está julgando, pelo menos. Mas assim, estava se trabalhando aí, que a Polícia Federal ela faz um trabalho assim minucioso, e ao que eu vejo aí, né, quando chega-se a uma ordem de prisão, é quando tem elementos. Vide o caso do INSS, do Stefano Uto, sim. tá? Eu acho, tá, que dependendo da investigação, agora com as prisões que ocorreram, de repente aí se faça aí alguma oferta de delação premiada que subsidia com mais informações, alguma coisa, existe, e acho que o Manga tem consciência disso, que a possibilidade aí de uma prisão preventiva, ela é real. E aí não tem que concorrer a nada, né? Sim, daí cumpre-se a regra. Bom, vamos mudar um pouquinho para o plano nacional, né? Tanto passou o tempo que chegou o momento de cumprimento das penas dos envolvidos lá na trama golpista, né? E noticia-se, entre outros, que, por exemplo, o delator já está cumprindo pena em regime aberto, né? Porque ele... Na realidade, estão pedindo até acho que já pediram, não sei se foi deferido já, o cumprimento da pena, que ele foi condenado a 2 anos, mas ele já teve para colocar. Mas o que chama atenção, não foi noticiado, é que está se avaliando a condição do presídio para onde, possivelmente, né, havendo aí o cumprimento da pena, o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ser encaminhado. É normal se avaliar a condição de unidade prisional antes de prender alguém? Mas é um presidente, né? Ele é um presidente, ele tem algumas situações aí de saúde. Vamos dizer assim, não é o padrão. Se você for, por exemplo, assim, em um país tipo Estados Unidos, não tem. Tá? Você vê, inclusive, artistas de renome que vão em cana e cumprem a pena lá porque não pagam imposto. Lá é assim, tá? Não tem essa, não. Aqui tem, mas vamos colocar assim do lado da questão do presidente, por ser um ex-presidente. Ele foi avaliado já o presídio da Papuda, né? Se eu não me engano. Papudo. Aí tem até uma papudinha, né? Tem lá tá com muita gente, papudinho. Mas... Foi lá que o Lula ficou também, não foi? Não. O Lula ficou numa cela da Polícia Federal. Os 500 e poucos dias lá? Isso, foi numa cela da Polícia Federal. Eu acho que é para onde vai, ou então pode-se fazer até uma prisão domiciliar para o Bolsonaro. Porque assim, independente do que fez, não fez, pela idade e pela situação de saúde dele, que ele tá complicado, tá? Aquela facada que o pessoal até falava que não, isso é fake, não, foi de verdade e complicou a vida dele. De vez em quando ele tem que ir pro hospital, tirar um pedaço ali, arrumar alguma coisa que deu uma complicação extrema para ele. Ele realmente tem problema. Então, até por uma questão de humanidade, eu acho que vão manter. Eu acho que o correto seria uma prisão domiciliar, que está preso. Tô na minha casa, tá? Está preso. Tá? E é por uma questão assim médica. Eu não acho que não tem condição dele ir para Papuda ou para Papudinha ou vir para o Tremembé, não tem jeito. Pro Tremembé esses dias saiu, né? Acho que não sei se ele saiu ou entrou. O Brenan, lembra do Brenan? Tá. Eu vi a foto dele, vi o antes e depois, falei, tá estragado, rapaz. Bom, e tá em curso a COP 30. COP30 lá em Belém, né? E, finalmente, o Brasil é o polo das discussões ambientais, aquecimento global, mudanças climáticas.
E, como todo evento organizado no Brasil, não poderiam faltar observações críticas, né? E outros tantos. Bom, no primeiro momento, como é que está indo a COP? Está indo bem? Está mais ou menos? Estão havendo discussões, eu acho que estão tendo avanços, tá? Parece brincadeira, assim, não é brincadeira, mas assim, até o fato de ter discussão já é alguma coisa, tá? Temos aí, estão sendo firmados aí os compromissos, né? Essa que é a grande questão para fazer a carta final. A gente fala, né? É uma questão assim meio ambígua, né? Isso está sendo, inclusive, falado aí em relação ao Brasil. Nós somos a COP 30, falamos da Amazônia, falamos tudo, tá lá, né? Mas de repente aprovamos na Foz lá do Amazonas petróleo, né? Exploração da Exploração Petrobras. de combustível fóssil. Peraí, gente, mas é meio paradoxal. Isso aí. Ah, não, é bonito. José Antônio, é uma coisa interessante. Todo mundo é ecologista até mexer no bolso. Até a página 2, né? Até a página 2. Mexer no bolso, virou a página. Não, veja só, nem por aí. Sabe, nesse ponto eu gosto da Marina. Ah, sim, ela é A Marina, ela é correta. É coerente, né? Eu acho que a gente tem que fazer a exploração das florestas, né? Tem muita exploração, mas uma exploração consciente. Por exemplo, pesquisa e descobrimento de novos medicamentos. Que quando você descobre um medicamento, tem muito a ser descoberto lá. É verdade. Olha lá as canetas lá, mudou a que faz emagrecer também, é para diabetes, faz emagrecer, esqueci o nome. Ozempic. Mudou, caramba, mudou o PIB da Dinamarca. De tanto que vendeu, a empresa vendeu. Então descobre isso. E lá, nós temos um celeiro de medicamentos lá, sabe, de coisas que podem ser descobertas lá. Parte também de ecoturismo, sabe? Tem muito para ser desenvolvido no Brasil, tá? Muito para ser desenvolvido no Brasil de ecoturismo para gerar renda para o pessoal também de lá, que tem que gerar renda para o pessoal. Eu vi uma reportagem falando sobre essa questão, e o povo, você conversa com o povo, né? O seu repórter perguntando pro povo lá do Amapá, o que você... Não, vai ser bom, porque vai explorar petróleo, aí vai ser... vai trazer renda aqui, nós vamos mudar de vida. Onde você vê que essas cidades litorâneas que têm participação de royalties de petróleo mudou de vida? A gente vê cidades, por exemplo, que nem a gente sempre diz, São Francisco do Conde, tem bilhões que já foram recebidos nos últimos anos, e a cidade nem esgoto tem. É muito difícil. Sabe, recebe dinheiro. O problema não é receber dinheiro, o problema é usar. Então a pessoa pensa, eles estão pensando assim, que vai estar lá o petróleo, lá nós vamos ser uma cidade desenvolvida. Gente, não é assim não, o Brasil não é assim. O que está mais difícil? Diminuir a temperatura de aquecimento global ou chegar ao total de aporte de recursos que está se pretendendo nessa COP aí? Porque está se falando em 120 bilhões, ou coisa parecida. Isso. Para que tanto dinheiro? Tudo bem. Assim, olha, é a questão de você trabalhar. Então vamos lá. Eu preciso de 120 bilhões. Estou fazendo até um contra, né, a questão do Brasil, não estou contra o Brasil, mas assim, eu preciso de 120 bilhões ou 100 bilhões para manter a floresta em pé, parte disso tem que ser da Amazônia. Vou dar um exemplo, é um exemplo conhecido, é um case conhecido nacionalmente, tá? Nacionalmente. Peixe-boi estava em extinção, estava sendo... E quem estava matando os peixe-boi eram os ribeirinhos lá, eles matavam para comer. Aí contrataram os ribeirinhos lá para fiscalizar o peixe-boi. Né? A época lá, preciso depois pegar esse material, mas isso aconteceu, isso é conhecido. Aí pagaram um salário pro pessoal lá. Acabou o problema do peixe-boi. Sabe, assim, que eu falo, tem turismo, você pode fazer um monte de coisa lá. Não, mas... E aí eu acho que o pessoal reclama da Alemanha. Estava reclamando da Alemanha. A Alemanha não veio com a quantia que ela vai entrar. José Antônio,
povo aqui no estado. Com isso que está acontecendo no Brasil, esses desvios, essas questões de emenda. Se você pegar a imprensa no Brasil, o que ela está retratando de Brasil, você acha que os países vão falar tó dinheiro? Mas de jeito. Sabe, gente, é isso. É isso. Nós não estamos, sabe, a lição de casa nossa e a imagem nossa não tá boa. Não, vou botar dinheiro lá. Vou botar dinheiro para quê? Aí vamos colocar na questão, vou botar dinheiro para recuperar a floresta, ou vamos ter floresta em pé, e você está investindo em petróleo? Sabe? Difícil. Eu não gosto, né? Como eu falei, nós não somos, eu não gosto de ficar partidarizando, eu não gosto de extrema direita, extrema esquerda. Bom senso, mas, gente, é assim, tá? Desculpe, terra não é plana, mas tem algumas coisas que estão sendo feitas aí, dizendo que se defende meio ambiente. Eu não estou defendendo porcaria, nem até falar uma palavra, não, que não estou defendendo porcaria nenhuma. Então, assim, vamos ter bom senso nesse negócio aí, porque parece que não está tendo, não. Eu lembro que a gente abordou a COP aqui faz umas semanas com um entrevistado, né? E foi até mostrado aqui, você trouxe um quadro sobre a questão lá dos excessos, né? Cometidos pela rede hoteleira local. Ai, tá caro lá, o pessoal tá reclamando. Não, mas parece que Reviro caiu pela metade. Não, porque mesmo caindo pela metade, tá caro. Tá caro. E a parte de comida, lá, o pessoal tava, os repórteres falando, olha, eu comprei uma coxinha e comprei uma água, R$70. Agora dizem, né, eles falaram que tem um acordo, diz que alguns desses locais, assim, 30% tem que ser revertido para o instituto que faz a COP. Então, 30% daquilo não fica para o comerciante. Mas mesmo assim, R$70, vamos tirar 30%. 21. 50. 21. Meu, 50 para uma coxinha e para uma água? Gente, para. É mais fácil vir no Sorocaba comer aqui na Real. Pelo menos a coxinha é boa. Caramba. Coxinha daqui é excelente. É excelente, é barata. Bom, a COP também escancarou uma outra realidade, essa não tão agradável de ser vista, mas passou na TV também, que em termos de organização a gente tem muito que aprender ainda, né? A própria ONU emitiu... Deu uma chamada aí. Deu uma chamada, chacoalhando documento com goteira, banheiro sem funcionar. Segurança. Então, agora vamos combinar que um evento dessa magnitude, né? Depõe muito, né? Compromete, né? Tudo bem. Olha, isso, José Antônio, desculpe, é de uma imbecilidade. Gente... A gente estava falando aqui do problema do prefeito aqui. Sim. Que o marketing pode ser usado para o bem ou para o mal. Foi. Vou fazer em Belém. Você não dá estrutura, todo mundo vai sair falando mal do país. Sabe, o marketing é horrível. É verdade. Sabe, se não tem competência, se não tem condição, não faça lá. Não, mas eu quero... Esse é o famoso problema do político. E o Lula fez essa besteira. Eu quero que seja lá. Uma porcaria. Tá acontecendo? Uma imagem ruim que tá colocando. Se fosse feito em São Paulo, seria uma excelente COP. São Paulo, Rio de Janeiro pode falar o que for, mas quando você vai falar assim, olha, vai vir o show da Madonna, da Lady Gaga, eles têm estrutura, eles criam a estrutura e aí o negócio anda, porque eles sabem fazer. São Paulo vai ter isso, vai ter corrida, vai ter alguma coisa mundial, temos estrutura. Você tem que dar estrutura para quem vem. Senão dá pipa, o pessoal sai falando. Ou seja, já é um local que não vai ser cogitado no próximo. Exatamente. Sabe? Porque ninguém não vai. Não adianta, é uma coisa que nós estávamos nos falando até com o diretor do Sebrae regional. O grande problema, as pessoas olham para si. Então, é o que eu, com o governo, quero fazer. Né? Às vezes o problema do empresário não é eu estou olhando para a minha empresa, o que eu quero. Né? Você tem que olhar para o mercado. Sim. Então, quando você faz um evento desse, é para o mundo, não é para você. O mundo tem que bater palma. Não você, de forma egoísta, falar, não, fiz bem feito. E todo mundo achou que ficou ruim. Isso não é legal. E não se está falando de sofisticação, está falando de estrutura básica. Básica! É básica, né? Quando você coloca lugar com goteira, falta d'água, banheiro, sanitário... Gente, isso é básico. Nós não estamos falando de luxo, estamos falando de básico. Ninguém está exigindo lá, né? Bom, enfim. Tá. Mas são coisas que a gente espera que sejam superadas e que se resolvam, que a COP cumpra a sua finalidade. Ali não muito distante, né, ou mais ou menos distante, mas mais para o lado lá do Pacífico, lá daquele lado,
tem alguns cargueiros, lá, tem alguns destroyers lá, Destroy essa vaca da Venezuela. É isso aí. Chegou agora o Ford, né? O maior porta-aviões. O porta-aviões do mundo. Pois é. O que é isso? Para quem ainda não sabe, né? Ou acredito que pouca gente não saiba, o governo Trump simplesmente tá patrulhando a costa do Caribe ali, tal, próximo, e acena com a possibilidade de um ataque, né, de uma investida contra o governo da Venezuela, por conta das motivações que todos aqui também já sabem, porque o governo Maduro é ditatorial, enfim, está contrário à agenda que o governo americano aceita. O que dá para esperar de lá, Luiz? Que nós podemos... Olha, uma situação complicada. Situação do tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Maduro é uma criatura ruim? É. Conversei já com muitos venezuelanos, ando no país. Lá é uma situação complicada. Lá se mata, a polícia vai, entra na casa, mata. O regime do Maduro realmente é ruim. Ele frauda eleições? Não, ele não frauda, ele simplesmente não deixa fazer. Você faz uma eleição aí, mas quem vai ficar só eu e acabou. E ainda manda prender o cara que ganhou, né? É um ditador, tá? Pô, mas aí ainda é um problema externo, e a gente pergunta, né? Nós somos contra a interferência de outros países em um outro país. Mas o que o povo lá pensa? Será que eles não estão esperando que os americanos entrem para se livrar daquilo? Se livrar dessa situação? Tá, isso é um ponto. Segundo ponto, vamos dizer assim, diz o Trump que ele está fundando barcos aí que são usados para narcotráfico, acusando o governo de colaborar com esse tipo de coisa. O governo venezuelano colabora com isso? Colabora. Todo mundo sabe. Com o narcotráfico. Colabora. Como acontecia antes na Colômbia, com as Farc, quando acontecia na Bolívia, há um tempo remoto, mas acontecia. Como acontece em alguns países da Ásia. Sim. Tá? Então, é um fato isso? É um fato. Tá? É um governo que vive disso. Porque o petróleo lá tá todo embargado, né? Não pode exportar e tal. Ele sobrevive em cima disso, é um fato. É institucionalizado? É. Puxa, então, tô falando assim que os Estados Unidos têm que fazer. Agora vamos pensar, aonde passa o boi, passa a boiada. Lembra dessa? Sim. E qual vai ser o próximo, gente? Vamos discutir isso aí. Porque amanhã estão querendo fazer um projeto, estão brigando no projeto de lei para querer fazer crime de facção, né, contra facção, virar terrorista. Pra gente, assim, se vai ser facção ou terrorismo, não muda nada, tá? Pelo contrário, até muda. Quem está fazendo lá, o relator errou muito, tá? Porque facção é uma coisa, terrorismo é outra, tá? Mas aí, se você aprova como terrorismo, você pode ter intervenção estrangeira. E aí? Aí que o bicho pega. Mas nós podemos... Não, o nosso país não tem condição de lutar com ninguém. Nosso sistema de defesa foi sucateado já há muito tempo. Nós já vamos falar um pouquinho desse projeto aí, antifacção, mas antes ainda na esfera do Trump, pois houve uma rodada lá de conversações de novo entre Brasil, Estados Unidos e outros países lá, né, tudo mais, e a Argentina conseguiu um acordo e o Brasil não. Como é que nós estamos? O tarifaço vai continuar? Está por pouco? Pode ser que mude? É que assim, na questão Brasil começou de uma forma política e agora está se desenrolando, né? José Antônio, o que é mais fácil matar? Não estou falando também que a Argentina é mais barata, mas você matar um inseto pequeno ou você matar um animal de grande porte? Você matar um inseto é mais fácil. Não estou falando depreciando. O problema econômico da Argentina, a troca, vamos dizer assim, da Argentina e Estados Unidos é bem menor que o Brasil. Tá? E os Estados Unidos está tentando ajudar o Milei, porque seria aí um aliado, né,
dentro aqui da América do Sul. Lembrando que os Estados Unidos têm o interesse em fazer uma dominação política Na América. na América do Sul. Isso é fato, todo mundo sabe disso, eles sabem disso também, todo mundo que trabalha um pouco com relações internacionais sabe. Tá? Então, vamos dizer assim, é um ponto, mas é uma situação, vamos dizer assim, monetariamente muito mais simples. O Brasil está tendo ainda alguns problemas, tá, mas posso dizer que foi um tiro no pé do Trump? Foi. Porque muitos dos produtos teve prejuízos, mas o Brasil foi inteligente nisso, já começou a canalizar. Tanto que os problemas maiores estão agora com os consumidores dos Estados Unidos. Eles estão batendo na porta do Trump e falando, pô, e aí? Nosso café... O suco a laranja tá cara, papel a laranja, inclusive, não tem tarifa, tá? Entra lá que... É o suco, né? É o suco. O suco de laranja foi porque disse que o Trump foi pegar um suco ali na geladeira dele, não tinha. Ele, opa. Agora o café é carne do Brasil, conseguiu já colocar. E assim, o Brasil tem uma penetração internacional muito forte. O Brasil, ela é décima economia do mundo. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, se você falar do problema do Brasil em outros países, né, do termo econômico, o pessoal vai dar, né? Se falar, não, mas agora vamos discutir a Argentina. Mas isso a gente discute depois. O Brasil tem, então, né, ele pensou que ele conseguiria, nisso eu bato palmas pro Lula. Ele manteve a dignidade nacional. Tá? Pelo menos isso. Não é que não aconteceu, me desculpe, mas o Bolsonaro chegar lá e não deixar ele entrar numa padaria. Tá? Então, assim, nesse ponto, eu acho que o Lula conseguiu agir bem. Está se fazendo negociações, o ministro das Relações Exteriores lá é muito competente, está se trabalhando, e eu acho que nós vamos conseguir resolver. Tá, vamos... Assim esperamos. Bom, agora sim, entrando propriamente no mérito da questão, começou a tramitar, né? Já faz algum tempo. Como é que a gente pode chamar? Projeto das facções? Das facções? Isso. Das facções. Pois é, então por uma... Como é que a gente pode chamar? Uma manobra, uma questão estratégica, o presidente da mesa lá, o deputado Hugo Mota, nomeou agora ex-secretário, por exemplo, o secretário licenciado da Segurança aqui de São Paulo, né, que é deputado federal também, Guilherme Derrite, e que é sorocabano, diga-se de passagem, né, que bom, pode não fazer diferença, né, mas só para efeito de curiosidade, que foi nomeado relator dessa matéria, né. Parece que ele não tem sido muito feliz na relatoria, porque o projeto já chegou à sua quarta versão e ainda não se chegou a um consenso. Dá um estica e puxa que não há quem sossegue, né? Ou seja, uns querem uma coisa, outros querem outra. O que está pegando lá? Então, mas ele cometeu alguns erros meio grosseiros, tá? Não é erro ideológico, é erro de técnico de legislação. Então, quando se coloca lá, a Polícia Federal vai ter que pedir autorização. Não. A Polícia Federal tem a atuação dela que é constitucional. Você não conhece a Constituição? Não existe isso. Tá? Não existe. Então, aquilo lá não ia passar de forma nenhuma. Uma coisa que se coloca também, né, essa questão da facção e do terrorismo. Facção criminosa é facção criminosa. Ele trabalha por dinheiro. Ele vende droga que quer dinheiro. Tanto que você vê aí nas facções criminosas, quando prende um, prende outro, prendem mansão, prendem, né, carros de luxo. Ele quer dinheiro. Terrorista não vive de luxo. Terrorista vive escondido e mandando bala em todo mundo, explodindo no lugar. É ideológico. É diferente a forma de agir. Tá? E aquele ponto. Facção, bem ou mal, vamos lutar aqui no nosso país. Precisamos de apoio. Vamos fazer um trabalho em conjunto com outros países. Isso é excelente, isso existe. Terrorismo, existe a possibilidade pela lei internacional de intervenção em um país por conta de terrorismo. Aí é aquela história. Aí vai começar a vir bomba lá no Rio de Janeiro. Tá? Bomba de avião militar. Então, pode acontecer? Pode. A lei permite isso, a lei internacional. Então, não há o porquê.
Sabe? Houve aí um problema sério. Alguns deputados, Polícia Federal, o Judiciário falou, viu, mas isso aqui não tem a mínima base técnica. E aí aquela história, ficou chato pro Derrida e pro presidente da Câmara, Pogo Mota, que também tá fazendo umas lambanças aí que, pelo amor de Deus, tá? E aí voltou atrás, aí fica nesse stick puxa, como você falou, uma versão, 2 versões, 3 versões, 4 versões. Gente, Pois é. Gente, essa foi mais uma edição da resenha aqui do Bom Senso Brasil. E a gente retorna dia 5 de dezembro, né? Se minha conta não estiver errada, porque nós vamos dar um intervalo aqui de 2 semanas, porque o Luiz merecidamente vai tirar uma pausa para descansar e vai para as paragens italianas. Que ele tenha uma boa viagem, que corra tudo bem por lá, e na volta a gente retoma aí, damos continuidade. Muito obrigado pela sua audiência. Participe, critique, nos xingue, nos elogie, enfim. participe. Fique com nós. Toda crítica é construtiva. Sim, sem dúvida. Muito obrigado.